Olá, meninos e meninas, estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Quer saber hoje sobre o pensamento greco-romano e quer recordar um pouco sobre a filosofia helenística? Pois é o que nós faremos hoje. Não saia daí, Filosofia na Veia está no ar. Vem comigo! É isso aí, meninos e meninas, estamos de volta para mais uma aula nossa aqui de filosofia. Como nós falamos na aula passada, a filosofia helenística ela começou dentro aí da manifestação ou da ascensão de Alexandre Magno, ou conhecido na história como Alexandre o Grande. Alexandre Magno, que era o rei da Macedônia, que foi o imperador macedônio, ele compreendeu várias inserções pelo mundo daquele tempo, e então ele conquistou vários países daquele período. A Grécia, a começar pela Grécia, depois foi para o Oriente, também para o norte da África, o leste europeu. Ele foi um grande imperador da história da humanidade. Mas, e como imperador e como alguém que aprendeu aos pés do grande filósofo Aristóteles, ele expandiu não só o seu poder bélico, né, o seu poderio militar, o poder como imperador, como rei, mas também como um aprendiz de filosofia. Ele expandiu também o intelectualismo grego. Na realidade, ele fez uma mistura. O período helenístico ele compreende justamente isso. Foi uma mistura entre o intelectualismo grego, a filosofia grega, e o saber dos orientais, ou o saber que existia naquele mundo de então. Essa mistura... É bom salientar que Alexandre Magno ele respeitava a cultura local. Apesar de ele levar o intelectualismo grego para outros países conquistados, ele respeitava a cultura local. É por isso que ele era cosmopolita. Essa palavra cosmopolita quer dizer cidadão do mundo. Pois é, aquele que era o cidadão local, o cidadão da polis, né, o cidadão da cidade, ele agora deixou de ser cidadão da cidade para ser cidadão do mundo. Isso expandiu muito e causou muita mudança na estrutura social. Tanto é que o cidadão da polis, aquele que discursava na cidade, aquele que podia exercer a sua cidadania na cidade, discursar na assembleia pública da cidade, ele foi aos poucos saindo de dentro da sociedade, porque na realidade a vida pública com Alexandre Magno, ela deixou de existir a chamada democracia, porque o poder foi centralizado apenas no rei Alexandre Magno, e passou-se a priorizar principalmente a filosofia, a vida privada, ou a vida íntima, a vida particular. Por quê? Porque essa mudança política, social, estrutural e cultural acabou por angustiar o povo. Toda mudança, ela provoca angústia, ela provoca ansiedade, ela provoca tristeza, ela provoca aversão, e isso não foi diferente naquele período. Essa mudança, ela deixou o povo desestruturado, angustiado, e aí nasce a filosofia helenística para não mais contemplar a verdade em si, mas para contemplar a felicidade, a busca da felicidade. Se antes buscávamos a verdade através da filosofia que contemplava aí a vida pública, que era falada ao público, agora a filosofia ela fala mais para o pessoal. Ela fala por quê? Porque ela quer entrar no íntimo da pessoa para tirar toda a angústia e todo o sentimento de opressão que se vivia com essa mudança social, estrutural e cultural. Pois bem, e então nós falamos na aula passada de alguns filósofos dessa filosofia helenística, né? Como o Epicuro, que pregava o apego ao prazer, mas não ao prazer desregrado, ao prazer sem medida. Ele pregava o prazer, de certa forma, o prazer regrado, o prazer com domínio próprio. Tanto é que quando ele vai falar de prazer, ele vai dizer que existem coisas que são naturais e necessárias, existem coisas que são naturais e não necessárias, e existem coisas que são não naturais e não necessárias. Por quê? Justamente para pregar esse prazer
comedido e equilibrado. Não aquele prazer conhecido pelo senso comum, que quer dizer aquele prazer desregrado, aquele prazer totalmente deturpado e depravado. E também, dentro disso aí, nós temos também o estoicismo. Bem, o estoicismo, ao contrário do epicurismo, pregava o eliminar das paixões, o eliminar do prazer. Pregava uma vida mais retraída, não é? A eliminação das paixões, a eliminação do prazer. E ainda dentro da filosofia helenística, nós falamos também sobre o cinismo, aquele que vivia como um cão, né? Quínicos quer dizer como um cão, aquele que abria mão dos prazeres ou das coisas materiais, que eliminava aí a aversão, o apego às coisas materiais. E falamos então do filósofo Diógenes, que foi o grande destaque aí do cinismo. Por quê? Porque ele morava num barril, ele eliminava as coisas materiais. É claro que não quer dizer que nós devemos viver como miseráveis. O que a filosofia cínica queria dizer é que nós deveríamos eliminar o apego às coisas materiais que tanto nos afligia por nós buscarmos tanto as coisas materiais. E também nós temos o ceticismo que é aquela escola que diz que nós não podemos chegar à verdade, não podemos alcançar a verdade. Na realidade, o que ele quer dizer é que sempre há 2, 3 ou mais ideias sobre determinado assunto, não é? Eu expliquei aqui a questão de direita e esquerda, né? São 2 ideias antagônicas, 2 ideias que se combatem, que entram em atrito. O cético, ele quer dizer que, existe a pessoa da esquerda, que ela pensa como esquerdista e ela não vai abrir mão disso. Existe a pessoa da direita, que ela pensa como direitista e essa pessoa não vai abrir mão disso. O debate, o embate entre essas 2 ideias não vai chegar a um denominador comum. Por quê? Porque o esquerdista tem a sua verdade, o direitista tem a sua verdade. Então, o ceticismo diz para não entrarmos nesses atritos. Para quê? Para nós não ficarmos mais oprimidos. Lembra-se que o objetivo era a busca da verdade, era eliminar essa angústia, essa opressão. Então, vamos eliminar um embate de ideias. Cada um tem a sua verdade. Se ele pensa que é de esquerda e pensa que o esquerdismo está certo, ok. Se ele pensa que é de direita e o direitismo está certo, ok. Então a filosofia helenística, ela vem trazendo uma mudança, porque em 323, quando Alexandre Magno morre, começa-se então a espalhar melhor com os seus sucessores essa cultura chamada cultura helenística. E aí essa expansão dessa cultura helenística, ela vai até o século I. No século I nós temos aí o final aí da República Romana e o começo do Império Romano. Oficialmente o Império Romano começa aí no ano entre 31 e 27 a.C. Isso também provoca uma mudança na sociedade, mas continua certa influência da cultura helenística. Tanto é que a língua grega era a língua oficial daquele período. Se hoje o inglês é a língua oficial do mundo, naquele período era a língua grega. Tinha que saber o grego ou ter noção do grego, como hoje tem que saber o inglês ou ter noção da língua inglesa. Então nós temos, com essa ascensão aí do Império Romano, o começo de uma nova era. E aí, essa filosofia, a filosofia helenística, ela tem uma segunda ocasião. Lembra que eu falei na aula anterior que a filosofia helenística ela tinha um primeiro tempo, depois ela teve um segundo tempo. Ela teve uma primeira etapa, depois ela teve uma segunda etapa. Nessa segunda etapa é justamente quando a ascensão do Império Romano, que vai até o século V, o ano 470 e alguma coisa depois de Cristo. E nesse período desenvolve-se uma filosofia que a gente chama, que é uma continuação da filosofia helenística, mas que a gente também dá-se o nome de pensamento greco-romano, porque há uma junção, porque na realidade, quando há a ascensão do Império Romano, um pouco antes da ascensão do Império Romano, começa a ter novos filósofos e essa filosofia passa a ser mais latina. Os filósofos romanos, os filósofos latinos, como por exemplo, dentro desses novos filósofos, dessa nova leva de filósofos, nós temos aí filósofos de Roma.
Então, dentro dessa mudança aí de paradigma filosófico, esses filósofos latinos começam a se destacar. Bem, aí nós temos o Cícero, que era um filósofo romano, temos o Sêneca, que era um filósofo romano, porém nascido na Espanha, e temos o Plutarco e temos também o Plotino. Esses 4 filósofos nós iremos estar falando, estar destacando, nós iremos falar sobre pensamentos e sobre a influência deles, principalmente Plotino com o neoplatonismo. Bem, o pensamento greco-romano, por isso que eu falei, o pensamento greco-romano, ele vai do século I a.C. ao século V depois de Cristo. É isso aí. Não foi um período muito original em termos de ideias. Pois é, alguns aspectos importantes desse período de pensamento greco-romano. O primeiro aspecto importante corresponde à fase latina, que esse período corresponde à fase latina, como eu falei, da filosofia helenística. A fase em que o pensamento ele sai da Grécia e começa a ter mais ênfase lá em Roma. Um outro aspecto importante desse pensamento greco-romano é esse aqui, que ele correspondeu em termos históricos à fase de expansão militar de Roma até a sua decadência lá no século V. No século V, em fins aí do século V, fins do século V da era cristã. Um outro aspecto importante é que houve assimilação e desenvolvimento das ideias filosóficas da Grécia clássica, ou seja, foi um período em que, por mais que essa filosofia ela teve mais um aspecto com os filósofos latinos, ela centrou-se na filosofia grega, naquilo que foi pensado por filósofos anteriores, principalmente os filósofos helenísticos, Epicuro, o Zenão, o próprio Diógenes, outro filósofo cínico chamado Antístenes, e também muito das ideias de Platão e Aristóteles foram expostas, assim como os pré-socráticos, né, o Tales, o Anaximandro, o Anaxímenes. Então, foi um período em que abordou-se muito, enfocou-se muito, buscou-se muito beber da fonte da filosofia grega clássica. E aí nós temos os principais filósofos, que isso vai ficar para uma próxima aula, que eu falarei aí alguns aspectos aí desse pensamento desses filósofos, algumas teorias, algumas ideias. E aí nós temos, então, os principais filósofos, lembrando que existiram mais. Houveram mais filósofos dentro desse período de pensamento greco-romano, mas os principais desta ocasião estão aqui, ó. O Cícero, que foi o primeiro deles, temos o Sêneca, ou Sêneca, como muitos gostam de falar, Sêneca, mas eu prefiro falar Sêneca. Temos o Plutarco e temos o Plotino, que foi criador de uma grande vertente filosófica chamada neoplatonismo. Bem, e aí? Gostou da nossa aula? Tá gostando da nossa aula? Então, é o seguinte, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para as notificações e clique aí em gostei. Faz esse favor aqui pro professor Samuel Ribeiro, ok? E propague aí o nosso canal para muitas e muitas pessoas. Bem, é isso aí, meninos e meninas, e assim estamos finalizando a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E lembre-se sempre, filosofia na veia. Até a próxima!